Alô, alô, gente boa de Deus. Eu estou aqui, continuo com vocês, com saúde e alegria, muita alegria no Espírito Santo. Ontem eu parei quando vi que eu tinha extrapolado o tempo de 1 hora e o TikTok, que também transmite, tinha já caído depois de 1 hora, e eu decidi parar para continuar hoje, para completar do verso 40 do capítulo 10 até o verso 1 do capítulo 11, que é quando essas instruções de Jesus aos seus 12 são concluídas. E uma das coisas que eu desejo dizer a você, iniciando o dia de hoje, é que essas instruções não são instruções completamente à parte do que ele, Jesus, ensinou a todos nós e a todos os seus discípulos, por exemplo, no Sermão da Montanha ou no curso dos seus encontros diversos e variados com os grupos mais distintos de pessoas. O que você tem nessas instruções são sínteses de princípios que permeiam o Evangelho como um todo. Isto dito, eu quero reler o verso 40 do capítulo 10, que diz: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele, o Pai, que me enviou. E aí eu falei sobre esse princípio da reciprocidade. Se vocês são recebidos em meu nome, é porque vocês me receberam reconhecendo que eu vim da parte do Pai. E quando vocês me receberam porque eu fui enviado pelo meu Pai, vocês receberam o meu Pai. Portanto, quando vocês me encarnam, me vivem, me representam, me manifestam, se tornam cartas vivas, evangelhos de Jesus, segundo a prática contemporânea da sua existência, da minha existência, da existência de qualquer pessoa que esteja nessa condição, a Jesus nós recebemos. E esse é um princípio que pervade os 4 evangelhos e que pervade os ensinos dos apóstolos, especialmente de Paulo e de Pedro. A saber, Jesus disse que aquele que recebe a um dos pequeninos, sejam esses pequeninos crianças, entes indefesos, pessoas vulneráveis, gente que não tem como expressar sua própria voz em favor de defesas básicas e pessoais. Todas as vezes que eu acolho,
porque eu tenho esse espírito de Cristo, que é um espírito de inclusão, que é um espírito de hospitalidade. Vocês vejam que toda vez que Jesus envia os discípulos, uma das ênfases é: onde vocês encontrarem hospitalidade, fiquem aí. Aonde vocês não encontrarem hospitalidade, sigam adiante. Que é a mesma ênfase que, por exemplo, você encontra relacionada no Velho Testamento a Sodoma e Gomorra. O profeta nos diz no Velho Testamento que o grande pecado de Sodoma e Gomorra não foi de natureza sexual. O grande pecado foi a incapacidade de ser hospitaleira com homens e com anjos. Isso aí foi o que apressou o juízo divino sobre Sodoma e Gomorra, que inclusive tinha acabado de ser defendida por Abraão e mais 3 outros reis, que botaram para correr 5 reis saqueadores que tinham ido saquear Sodoma e Gomorra, que eram cidades enormes. Os achados arqueológicos hoje na Jordânia sobre Sodoma nos dão conta de que a Sodoma dos dias de Abraão era 6 vezes maior em estrutura de amuralhamento, de proteção da cidade, do que a Jerusalém amuralhada contemporânea dos dias de hoje. Para você ver a grandeza daquela cidade e daquele poder imediato civilizatório. Eles foram socorridos por 3 reis e por Abraão, que expulsou os invasores e os protegeu. Abraão tinha motivação de fazer isso por causa de Ló, seu sobrinho, que morava lá. Agora, eles que receberam essa solidariedade, e toda solidariedade implica em que também ela carrega o espírito da hospitalidade, porque ela se faz um com aquele em relação a quem a gente se solidariza, a gente se torna um com ele, é como a hospitalidade. São significações da mesma natureza de prática. Pois bem, o que você encontra é esse princípio pervadindo a Escritura inteira. O valor sublime da hospitalidade, do acolhimento, da inclusividade que protege e que defende. E aqui no caso, Jesus diz: quem acolhe a um pequenino, seja criança, seja um desprezado, seja um marginalizado, seja um ente solitariamente sofrido, angustiado, rejeitado, perseguido, quem faz isso, a mim me acolhe. A mim me acolhe. Como ele diz em Mateus 25, eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estive nu e me vestiste, eu estive preso e foste ver-me, eu era forasteiro e me hospedaste, me acolheste. E coisas todas do mesmo gênero, e que depois os que ouviram isso disseram: não, a gente nem sabia quem tu eras, nem o teu nome, a gente só fez isso porque nós somos assim. E aí Jesus dirá a esses, como tem dito a todos esses que assim têm procedido, todas as vezes que vocês fizeram isso a um desses pequeninos terráqueos, a mim, vocês o fizeram. Como também ele diz o oposto. Àqueles que achavam que sabiam o nome dele, tinham informação sobre ele, que o conheciam, ele diz: afastai-vos de mim. Crentalhada, dura de coração, empedernida de alma, hipócrita, mentirosos nas suas declarações, porque
Eu tive fome, não me deste comer, eu tive sede, não me deste beber, eu estive nu e não me vestiste, eu estive preso, não foste ver-me, eu estive doente, não foste visitar-me, eu era estrangeiro e vocês me expulsaram. E votaram pelas políticas de menosprezo em relação a quem não tem abrigo. Afastai-vos de mim. A esses que achavam que sabiam quem era Jesus, aí eles dizem, nessa certeza de saberem quem era Jesus, não, nós não, a gente te conhece. Nós nunca faríamos isso contigo, a gente sabe quem tu és. Nós te acolheríamos se tivéssemos te visto nesse estado. Aí Jesus disse, pois é, vocês só são religiosos da imagem, da aparência, da catequese, do credo, das declarações da religião, mas vocês não têm nenhuma transcendência que me enxergue na minha imanência no próximo. Vocês não têm. Vocês são amputados transcendentais e amputados na imanência da minha transcendência no próximo. Vocês não enxergam. Então, afastai-vos de mim, porque vocês se negaram a me amar no próximo, a me reconhecer no próximo, a me tratar bem no próximo. E o único lugar onde vocês podem me tratar bem é no próximo. Eu sou ressuscitado de entre os mortos, assentado acima de todo principado, potestade e poder. Que bem vocês me podem fazer. Vocês acham que eu sou um carente que precisa de canções todos os dias para alimentar meu ego, meu narcisismo messiânico? Ou que eu preciso da grana e do dinheiro de vocês para dizer, esses aí gostam de mim. Vou fazer o que eles estão pedindo. Vocês acham que eu sou quem? Baal, Dagon, Belzebu, um ídolo da ambiguidade ou da perversidade ou da ambivalência? É isso que vocês pensam que eu sou? Porque é a esse espírito que vocês têm cultuado nos cultos de vocês. A mim, vocês não me conhecem, não me sabem, não me perceberam até o dia de hoje. Então, afastai-vos de mim. É a mesma coisa que ele também diz em Mateus, no capítulo 7, como nós já vimos, aqueles que dizem, Senhor, Senhor, em teu nome nós expelimos demônios, profetizamos, curamos doentes. E Jesus diz, eu, porém, direi a vocês, eu nunca vos conheci, não sei quem vocês são. Vocês passam por aqui todo dia, mas eu não sei quem vocês são. Afastai-vos de mim, vós, os que, pela omissão, pela indiferença, pelo supremacismo, pelo entorpecimento de coração e de alma, praticais a iniquidade da própria perversidade alienada deliberadamente como opção de vocês. Saiam de perto de mim, eu não sei quem vocês são. O oposto disso é quem me recebe, recebe a meu Pai. Por isso, quem recebe vocês, se vocês andam dando o fruto que eu estou ensinando, que eu estou instruindo para ser praticado, e se vocês praticam essa frutuosidade da verdade, da sinceridade, e que só é verdadeira quando se torna um fruto prático, quando deixa de ser logorreia confessional, catequética e religiosa, e passa a ser um fruto operativo, real, concreto, operacional, das práticas da vida de vocês por escolha, por lucidez, por consciência. Quando é assim, vocês se tornam assim, todos aqueles que recebem vocês estão me recebendo. Como ontem, eu falei 1 hora inteira a respeito disso, e é só você ir na exposição do dia de ontem, que está tudo explicado detalhadamente para vocês, quando eu tive que parar.
E eu tinha acabado de ler o verso 41 que diz: quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Aí outra vez eu disse, tem que ser profeta. Eu expliquei que profeta não é um título, não é uma nomenclatura, não é algo do que as pessoas se apropriam para se apresentarem às outras de maneira megalômana, narcisística, idiótica, espiritualmente brega, nojenta, feia. Como a gente vê entre nós, tem gente que chega e diz, muito prazer, eu sou o profeta fulano de tal. Ou, há muito prazer, eu só profetiza não sei quem. Pelo amor de Deus, um supositório de Itu para você. Profetiza, autoapresentada, profeta de Araque, saiam daqui, diz o Senhor. Quando ele diz quem recebe um profeta, ele está falando de gente do mesmo jaez de João Batista, de Isaías, de Jeremias, de Amós, de Obadias, de gente que entregou a vida pela palavra que encarnava, que assumiu dores impensáveis pelo entorpecimento emburrecido dos seus contemporâneos, que preferiam ouvir as vozes dos milhares de falsos profetas do que ouvir a voz de um Micaías, que ninguém queria ouvir porque era uma voz antagônica ao que o rei, a autoridade política, sacerdotal e religiosa queriam que fosse divulgado. Então, para isso eles tinham os falsos profetas de plantão, para profetizarem, como a gente viu aqui em dias recentes, profetizarem as maiores balelas que nunca se cumpriram e ficam por isso mesmo. O povo engole mentiras proféticas e não cobra, como foi o próprio Moisés que mandou. Moisés disse ao povo de Israel no deserto, se chegar alguém profetizando em nome do Senhor e essa profecia não se cumprir, esse profeta seja apedrejado. Você já imaginou se essa vigência da lei estivesse ocorrendo nos dias de hoje? Da lei de Moisés, se não houvesse a proteção constitucional aos falsos profetas que aos milhares profetizam mentiras, inclusive para os presidentes, governadores, políticos, autoridades, para você, para os pastores, para todo mundo, é uma mentirada só. Praticamente não existem profetas sinceros e verdadeiros. Por isso, essa palavra que Jesus disse aqui praticamente não tem nenhuma aplicabilidade entre nós, porque a coisa mais rara que tem é você encontrar um profeta, e o verdadeiro profeta, na maioria das vezes, não se apresenta como tal, nem sabe, nem se trata assim, não se chama assim, não pensa de si mesmo, preste atenção, nem pensa de si mesmo como se o profeta fosse. Ele simplesmente, como Jeremias diz, não tem outra alternativa a não ser falar a verdade. Não é que queira, não é que goste. Paga um preço horroroso. É interpretado como radical, é interpretado como intolerante em relação às mentirinhas ou às mentironas, daqueles que fazem e passam pano para agradar e dizem, não, eu sei que se trata de um rei iníquo, de uma autoridade perversa, mas peraí, não vamos radicalizar, né, Caio? Aí contra tudo que você gostaria de estar fazendo. Você vai e diz, você vai e fala porque é insuportável. Porque a palavra de Deus te habita de um modo completamente insuportável. E a sua consciência não tem espaço de negociação com a verdade de Deus dentro do seu próprio coração. E semelhantemente a Jeremias, você vai e fala. E Jeremias disse, ai de mim.
Porque eu, Senhor, todas as vezes que tenho que abrir a boca, eu acabo falando o que eu não quero falar. Eu acabo dizendo o que eu não quero dizer. Eu acabo chocando. Porque eu não posso, de fato, concordar, nem de maneira alguma aceitar o que está diante de mim. A palavra de Deus em mim me esmaga como verdade que precisa ser proclamada. Porque ele pergunta. Toda vez que eu tenho que falar é para apanhar. Porque parece que eu sou o único que se contrapõe a essa mentirada. E não sofro da necessidade de uma autopreservação a qualquer custo. Tanto é que o profeta Jeremias, se você se der o trabalho de ler as profecias todas dele, do profeta Jeremias, uma das profecias mais longas, mais de 50 capítulos. Você vai ver que, dentre outras coisas, ele foi acusado de ser traidor da pátria pelos religiosos judeus. Jogado em poço de lama, teve que fugir, se exilar, sair do território de Israel, porque Israel, como dizem os profetas, é perverso. Esse Israel que vocês vivem de bandeirinha na mão, a coisa mais difícil para Israel sempre foi e é, e será, ter o coração quebrantado e sensível para ser humano, misericordioso, generoso, solidário e submisso à palavra do Senhor. Vocês adoram uma expressão, uma entidade que frequentemente, de maneira absolutamente constante, é denunciada. Denunciada por juízes, denunciada por profetas maiores, menores, pelos mais importantes, que foi para cativeiro, que passou a maior parte dos dias da sua existência exilada por causa de desobediência e pecaminosidade, os mesmos que levantaram a cruz e mataram Jesus e disseram: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos, que são os que vocês adoram com bandeirinha na mão. Agora, não dá para entender por que vocês se tornaram assim, a não ser porque vocês gostam do coração endurecido, dos falsos profetas e de tudo que seja mentira. É o caso da maioria de vocês. É por isso que eu recebo tanta pedrada por falar a verdade mais óbvia do Evangelho, dos profetas e do Evangelho de Jesus. Então, Jesus diz: quem recebe um profeta de verdade, no caráter de profeta verdadeiro, receberá galardão de profeta. Quem pratica essa hospitalidade, recebe esse galardão. É tão simples de entender, não tem que ter tentativa de explicação, pesquisar nem no aramaico, nem no grego. É isso mesmo que está dito, você entendeu? Pelo amor de Deus. E ele prossegue dizendo: quem recebe um justo, justo significa um ser íntegro. Como ele fala de Natanael, que esse sim é chamado contra a maioria do povo e da população de Israel. Ele era um cara tão raro no meio do povo de Israel, que quando Filipe fala dele a Jesus, Jesus, ao recebê-lo, aponta de longe ao ver Natanael se aproximar e diz: eis aí, um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há maldade nem malícia, um homem inteiro. Esse é o justo do Evangelho. São essas pessoas inteiras e sinceras. E olha que Natanael, quando tinha ouvido Filipe dizer: encontramos aquele que nós esperávamos. Aí Natanael, que estava sentado embaixo de uma figueira meditando, falou: quem é ele? De onde ele vem? E aí Filipe disse: ele é da Galileia. E Natanael disse: o quê? Da Galileia? Será que da Galileia pode vir alguma coisa boa? Ele tinha acabado de falar uma tolice, o Natanael, mas para Jesus
não significou nada. O que importava era quem ele era todo dia, o tempo todo. E o que importou é que mesmo sem crer que da Galileia poderia vir alguma coisa que ele julgasse extraordinária no conhecimento e na pré-interpretação dele, ele foi assim mesmo. E quando ele ouviu Jesus olhar, e depois de ter olhado para ele, ouviu Jesus dizer: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ele se perplexificou e disse: ó Senhor, Tu és o Messias, Tu és o Senhor Deus que Israel verdadeiro esperava e precisa. Tu és aquele que devia vir. E o Senhor disse: porque eu te disse que se te vi sentado debaixo da figueira, tu trazes essa exclamação de confissão de fé a mim. Você veja como o coração dele era puro, desse Natanael. Justo. Como se usa a mesma palavra para designar Simeão, que fez aquela profecia a Maria, dizendo que Jesus seria objeto de contradição. Jesus, no 8º dia de nascido, profetizou: ele será objeto de contradição para que se manifestem os pensamentos ocultos de muitos corações. Acerca daquele Simeão se diz: era homem bom e justo e cheio do Espírito Santo e aguardava a redenção. É o mesmo que se diz de Natanael: homem justo, bom, em quem não há dolo. E aí Jesus diz: por que eu te disse isso? Tu estás perplexo? Em verdade eu te digo que tu me verás subindo e descendo a escada de Jacó com os anjos de Deus ascendendo ao meu lado. Tu serás testemunha da minha glória absoluta. Por isso Jesus diz: quem recebe um justo, o primeiro justo a ser recebido é Jesus, que é o justo dos justos. E aqueles seus 12 o tinham recebido, e Natanael também. Agora ele está enviando esses discípulos com o caráter de profeta, com natureza de justos, para viverem a justiça do reino de Deus, que não é a justiça dos escribas, nem dos fariseus, nem da lei de Moisés, é uma justiça superior. É a justiça proposta no Sermão do Monte, e é a justiça que vem da fé, aquela que me justifica, sendo eu quem eu sou, para eu aprender a me desenvolver e me tornar na pessoa que eu sou chamada a ser, conforme a plenificação da minha vocação em Cristo Jesus. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá galardão de justo. Há uma transferência espiritual, uma solidariedade para essa prática do princípio da hospitalidade. Quando eu pratico esse princípio da hospitalidade, aquilo que eu hospedo se transforma num bem do meu próprio acolhimento. Quando eu pratico esse princípio da hospitalidade solidária, aquilo que eu hospedo e com o que eu me solidarizo, carrega para dentro de mim o mesmo caráter que eu reconheci, e em razão de ter reconhecido, o acolhi e a ele me solidarizei. Esse princípio me torna parte incluída no benefício desse processo. Que coisa mais maravilhosa! Como a vida no Evangelho pode se tornar a coisa mais bonita, linda. Agora, ao praticar isso, a gente melhora. É isso que você precisa entender. Ao praticar isso, a gente melhora. Quando a gente não pratica isso, a gente se torna horroroso. A gente vira essa fuleirice, dessa crentalhada totalmente nojenta, cheia de ódio, que compra arma todo dia, que quer violência, que advoga
as causas mais absurdas, mais desumanas, mais perversas, que propõem leis de iniquidade contra a vida humana, como a gente está vendo essa bancada de evangélicos fazer recentemente. Eles não estão nem aí para qualquer criança depois que nasce. Depois que nasce, cai na categoria do bandido bom e bandido morto. E se for filho de bandido, bandidinho é. Agora, enquanto está no ventre de uma menina, porque 70%, 80% das meninas, das pessoas que procuram aborto no Brasil são meninas com menos de 14 ou 13 anos de idade, a maioria foi engravidada em casa pelo pai, pelo avô, pelo padrasto. Eu sei! Não é nenhuma estatística, faz mais de 50 anos que eu acompanho esses casos. Horrorosos, nojentos. E aí eles querem que ela se torne mãe do filho do estuprador, do violentador. E se a criança tiver alguma doença constatada na gravidez, como anencefalia, ainda assim eles querem. Se houver risco de vida para a mãe, ainda assim eles querem. Isso porque só atinge mulher, não atinge a filha deles, não atinge a mulher deles, não atinge nada da casa deles. E se fossem eles que ficassem grávidos, eles certamente votariam outra lei para proteger o ventre deles. Perversos. Esses não vão receber galardão de nada. Para esses, o que aguarda a vida deles é juízo do pior tipo. E aí Jesus prossegue, dizendo no verso 42, e quem der a beber, ainda que seja um copo d'água, um copo d'água, um copo d'água, a um desses pequeninos, sejam crianças, como eu já disse e vou repetir pela terceira vez hoje, seres desprezados, rejeitados, marginalizados, sedentos, famintos, abandonados, sem chão, sem teto, sem casa, sem recurso, sem meios, sem chance. Quem quer que faça isso a qualquer um desses meus pequeninos, e você já viu que esses meus pequeninos vão de criancinhas a aqueles de Mateus 25, são todos os que estejam em estado de carência na terra, independentemente de saberem quem é Jesus ou não saberem quem seja Jesus, tanto faz para Jesus, que não sofre de narcisismo, que não é um Deus que diz, não, eu só abençoo quem me trata com glória, com honra, levanta a cabecinha, dá adeus para os céus e bota dinheiro no gasofilácio. Isso aí é o diabo que vocês adoram chamando pelo apelido de Jesus. Jesus mesmo, todavia, não é assim. Quem der a beber, ainda que seja um copo d'água, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, quando é discípulo, e a gente viu em Mateus 25 e em vários outros textos que mesmo quem não sabe nada de Jesus, tem muita gente por aí pelo mundo que é discípula de Jesus sem saber nem do nome de Jesus. Quem são os discípulos que nunca ouviram falar o nome de Jesus na terra inteira? É porque vocês não saem da congregação do umbigo, vocês são habitantes do próprio umbigo de vocês. Nunca saíram nem do bairro de vocês. E no bairro não saem da congregação de gente envenenada e cheia de ódio de vocês. Mas viaje pelo mundo, pela terra, por todas as nações do planeta, como Deus me tem dado a chance de estar em quase 100 diferentes nações do planeta. Você encontra uma infinidade de discípulos do Evangelho de Jesus que nunca ouviram falar no nome Jesus. Mas são pessoas que perdoam muito mais do que os cristãos.
que são muito mais misericordiosas e solidárias, que se preocupam com o destino da criação e cuidam da natureza criada por Deus. São pessoas que se voluntariam para cuidarem de gente abandonada em campos de concentração sem saberem nada de Jesus. Campos de refugiados. São pessoas que abrigam outras que estão em perigo, não porque ouviram falar de Jesus ou receberam essa instrução, é porque no coração delas isso está posto como algo inafastável, como lei essencial da humanidade delas. A esse Jesus chama de meus discípulos. Porque a fé sem obras é morta, como disse Tiago, irmão de Jesus. De que adianta você dizer que tem fé em Jesus e no Evangelho, sem manifestar uma obra do Evangelho, ou nenhum fruto do amor solidário e misericordioso de Deus para com a vida, para com a criação, para com os homens? Aí Tiago diz, essa fé que você diz que tem, que é só logorreia, que é uma espécie de gonorreia oral, que é uma doença venérea verbal, que você chama de a minha crença, e que é totalmente repudiada por Jesus, não tem nenhum valor, não dá nenhum fruto. É por isso que não adianta dizer Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, pregamos isto e aquilo. Ele vai dizer, eu nunca vos conheci porque a vossa fé é morta. Pelos seus frutos os conhecereis. É tudo tão óbvio. Você não tem desculpa, você me entendeu? Você que está aqui comigo não tem desculpa. Você não tem desculpa. Jamais terá. Aí ele diz, esses são os meus discípulos. Como Tiago conclui, apresenta-me a tua fé sem obras, e eu, sem declarar a minha fé, te mostrarei a natureza do meu compromisso com Deus, com a vida, com o próximo, com a criação, pela prática das minhas boas obras, pelo fruto do amor que eclode naturalmente da minha existência. Sim, se vocês fizerem isso, em verdade eu vos digo que de modo algum, em nenhuma circunstância, por nenhuma causa, vocês haverão de perder o seu galardão. Jamais. Vocês não serão esquecidos, não serão apagados, sob hipótese nenhuma. Isso é para guardar para sempre na mente e no coração, porque este é o Evangelho. O princípio é esse. Lembra? Quando Jesus disse que o que quereis que os homens vos façam de bom, de bem e de positivo, fazei isto vós primeiro a eles. Tomem essa iniciativa e a vida de vocês vai estar protegida por essa aura inatravessável de graça e o galardão de vocês será inarrancável, como graça, como misericórdia, como coroa de bondade divina sobre as cabeças de vocês. Aí ele conclui essas instruções no capítulo 11, no verso 1. E conclui exatamente do jeito que começou, no capítulo 10, verso 1, chamando os seus 12, nomeando-os, apelidando-os, até brincando com a personalidade de alguns deles, e enviando-os com as instruções da prática desses princípios todos do Evangelho. Tudo o que eu venho dizendo são 8 dias seguidos, em sequência. Falando desses princípios e instruções, são todos princípios absolutamente do Evangelho.
eu gostaria de dizer, são todos princípios evangélicos. Mas, infelizmente, essa palavra se tornou totalmente emporcalhada, envenenada, se tornou pejorativa, virou quase um palavrão, embora seja uma palavra que só é usada uma única vez no Novo Testamento, em Filipenses, por Paulo, que nos manda lutar juntos pela fé evangélica. Eu já não posso mais usá-la como gostaria, porque as pessoas entendem outra coisa. Entendem que eu estou falando dessa horda de bandidos espalhadas por aí, quando na realidade a palavra evangélico é linda. E significa, sabe o quê? Para você ver a ironia do que está acontecendo. O sarcasmo, a gargalhada histórica do diabo contra o verdadeiro evangelho de Jesus. Porque evangélico originalmente significa aquilo que carrega a qualidade do evangelho. Repita comigo aí onde você está. Evangélico significa aquilo ou aquele que carrega a qualidade do evangelho. Jesus, portanto, está ensinando esses princípios que são absolutamente evangélicos, não conforme a súcia de malfeitores que aos milhões nos cercam, alguns com muita consciência e perversidade assumida, outros na mais absoluta alienação acomodada. Por isso, eu não poder mais usar essa palavra tão linda e tão bonita, enquanto ela for caracterizada pelo banditismo desses religiosos asquerosos. Ora, diz o capítulo 11, verso 1, tendo Jesus acabado de dar essas instruções aos seus discípulos, aos mesmos seus do capítulo 10, verso 1, aos quais ele também chamou de apóstolos, ou seja, de enviados, de carteiros, de mensageiros, de portadores da palavra, da mensagem, que não é inventada no caminho, é a mensagem que lhes é dada para eles percorrerem o caminho, para eles viverem a vida sem nenhuma abertura para tirarem nada dela ou acrescentarem nada a ela. Ela é bastante. Como ele mesmo disse, basta ao discípulo ser como seu mestre, ao servo ser como seu senhor, basta. Nada acrescentar, nada retirar, ela é totalmente bastante. Depois de ter dado essas instruções bastantes e suficientes aos seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Levou-os para serem testemunhas do Evangelho no ambiente de suas famílias, de suas casas, dos amigos junto aos quais eles foram crianças, adolescentes, jovens e agora são adultos. Levou-os para os ambientes onde eles conheciam todo mundo e todo mundo os conhecia. Porque ele não está levando a nenhum deles para a cidade de São Paulo, para o Rio, para Belo Horizonte, Nova York ou Istambul, com milhões de habitantes, muito menos para Tóquio. Eram aldeias de 1.000, 2.000, 1.500, 500, 800 pessoas, todo mundo se sabia. Ele vai para as cidades deles, porque é aí que a gente tem que começar a praticar o Evangelho. Guarde bem o que eu estou dizendo. Ele os leva para as cidades deles, porque é na minha cidade, é na minha casa, é no meu ambiente, é entre os meus que eu preciso iniciar a prática do Evangelho. Tem gente, e não são poucas, são milhares ou milhões, para quem o Evangelho é um compromisso, quando é um compromisso, na maioria das vezes não é o Evangelho de Jesus,
É o ensino catequético da religião, do cristianismo, que eles decoraram como uns papagaios e nada entrou na mente e no coração, mas para eles, essa imitação papagaiada só começa a ser um dever, porque não passa de um dever, não é natural, não é espontâneo, não é sincero, não é verdadeiro, é uma obrigação, é uma performance, é uma prática da persona estereotipada como um fariseu de exemplos projetados e que frequentemente são antagônicos ao espírito manso, meigo, solidário, acolhedor, tolerante e inclusivo do Evangelho de Jesus, mas só começam a ter sequer essa preocupação hipócrita longe de casa. E ainda não tem nada a ver com o Evangelho, como eu já disse, só tem a ver com a catequese religiosa. Aí eles ficam dizendo, a paz do Senhor, como vai, colega? Aquela palhaçada nojenta. E em mim me dá asco, dá vontade de sair correndo, ficar o mais longe possível de tanto teatralismo mentiroso. Mas ainda assim, sendo tudo mentira, até essa mentira que eles praticam como teatro, só começa para eles a ser uma preocupação quando eles querem criar alguma impressão em colegas de trabalho, ou alguém aqui ou ali, para convidar para irem para o seu lugar de congregação, a aprenderem a ser dizimistas. Porque é nisso que se resume o processo inteiro. O cara começou a ser dizimista e entrou salvação na casa dele. É tudo muito nojento, gente. Não sei como é que vocês não enxergam. Quando na realidade, o que eu estou dizendo aqui que Jesus fez, foi ensinar isso tudo e dizer, vamos começar pela casa de vocês. Pela aldeia, pela cidade, pela família, pela vizinhança. Pelo vizinho próximo de vocês. Vamos ver o Evangelho começar a ser Evangelho nas práticas de vocês imediatas. Pedro tem que ser discípulo para a mulher dele, para a sogra dele, para os filhos dele. Tem que ser discípulo na presença dos inimigos dele em Cafarnaum. Dos antagonistas que ele teve a vida inteira. Senão, o Evangelho não começou. É apenas uma instrução esquizofrenizada do cotidiano, das práticas e da frutificação real que o Evangelho deve produzir na existência da gente. João tinha que aprender a ser discípulo na sua cidade original, como também Pedro, conquanto morasse em Cafarnaum, mas ele era de Betsaida, junto com seu irmão André, que era uma cidade cujas ruínas estão até o dia de hoje, não tão longe de Cafarnaum, próximo, dá para ir a pé. O Corazim, que está ali do lado. Ou a cidade de Júlias, que existia naqueles dias, não é mencionada no Novo Testamento, mas é uma aldeia que a arqueologia acabou de descobrir, desenterrou, do primeiro século dos dias de Jesus. E de onde quer que houvesse pessoas, Jesus os levou para dentro de casa, para a vizinhança. Porque, como diz Paulo, preste atenção. Está prestando atenção? Está prestando atenção? Paulo diz, porque se alguém não cuida dos seus, a começar pelos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que qualquer incrédulo. Repito o que Paulo diz a Timóteo, ensinando e dando instruções a ele, dizendo, olha, eu conheço a tua mãe, a tua avó,
tua família. Eu sei de onde eu te peguei. E o Evangelho para ti começa junto à tua mãe, à tua avó, à tua parentela. Como para todos aqueles que tu vais instruir, instrui. O Evangelho começa dentro de casa. O Evangelho é para a cozinha, é para o quarto, é para a troca íntima, é para ser vivido sob o telhado mais imediato da minha vida, que é o da minha casa, é o da minha família. Seja eu o pai, a mãe, o filho, um parente habitando junto com a minha parentela, tanto faz. Começa daí, desse núcleo. Por isso, Jesus, tendo dado essas instruções aos seus 12 discípulos, aos que se dispuseram a andarem sob o ensino, a disciplina, os princípios do Evangelho, transformando isso em carne e sangue, partiu dali e começou a ensinar e a pregar com eles, levando-os a serem testemunhas do Evangelho nas cidades deles próprios. Porque se alguém quiser ser discípulo de Jesus, não adianta pegar um ônibus para ir para o outro lado da cidade, chegar em algum lugar e dizer a paz do Senhor, irmãos. Deixa de ser hipócrita, menino, menina, garoto, garoto, pastor, pastora, mentirosos. Teus filhos não suportam mais. Porque além de que o Evangelho não te habita e você não vive nem o ensina, em casa você ainda é um monstro, uma monstra. A gente tem visto